A vitória contra o Estudiantes em La Plata pela Copa Libertadores da América só trouxe boas notícias para o vestiário gremista. O técnico Renato Portaluppi, após o jogo, revelou a estratégia montada para jogar na Argentina. Explicou as trocas e a titubeada que teve para executar ou não a entrada dos dois pontas que acabaram decidindo a partida. O gol perfeito na visão de Renato, com tudo aquilo que o treinador vem pedindo aos jogadores ao longo dos trabalhos e o melhor jogo do ano para o Grêmio na visão do próprio técnico. A gente fala também sobre uma conversa muito descontraída entre os garotos que decidiram a partida, Natan Fernandes e Gustavo Nunes. Natan Fernandes prometeu fazer um pix para o jogador que deu a assistência para o gol da vitória. Mas a gente fala sobre a preocupação. Jeromel saiu com o ombro imobilizado direto para o hospital e tem uma suspeita de fratura no local. Esse é o Diário do Grêmio KTO desta terça-feira, 23 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Grêmio aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário tricolor ao longo desta terça-feira. E, obviamente, o mais importante, a vitória contra a equipe do Estudiantes pelo placar de 1-0. O Grêmio se impôs diante do adversário, fora de casa, conseguiu uma vitória gigantesca com um jogador a menos em boa parte da segunda etapa. E no gol de Natan Fernandes, que foi desenhado pelo técnico Renato Portaluppi nas substituições. Eu faço um relato completo da partida, quem jogou bem, quem jogou mal, onde o Grêmio acertou, onde o Grêmio errou, nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, tá? Mas eu quero ir para a repercussão do vestiário tricolor depois desta vitória importantíssima. E a gente começa falando sobre o técnico Renato Portaluppi, que confirmou a estratégia para o confronto. Abre aspas para o técnico gremista. A estratégia era essa. Sabíamos que era um jogo pegado, pesado. Coloquei um time forte e alto em campo e deixei os rapidinhos para o segundo tempo, porque mais cedo ou mais tarde eles dariam espaço para nós. E foi muito bom porque todo mundo cumpriu. Quem entrou, entrou muito bem. O Renato então desenhou o panorama da partida. Era segurar o Estudiantes no primeiro tempo, amarrar, fazer um jogo competitivo, fazer um jogo físico e decidir na segunda etapa. E decidir com os jogadores de velocidade, Gustavo Nunes e Natan Fernandes, exatamente o que aconteceu, exatamente como ele desenhou. E o Renato falou sobre o que para ele foi o gol perfeito, com tudo aquilo que ele, Renato, pede para os seus jogadores já há algum tempo. Ele disse que sempre pede isso: enfrentamento individual, vitória pessoal em cima do adversário. E quando um ponta faz a jogada pelo lado, o atacante precisa entrar no segundo pau pelo outro. E foi exatamente o que aconteceu no lance do gol. O Natan Fernandes ganha individualmente, lança o Gustavo Nunes, que ganha individualmente, cruza para o Natan Fernandes, que apareceu no segundo pau para fazer o gol. Foi o gol perfeito, de acordo com o técnico Renato Portaluppi. Ele falou também sobre a troca naquele momento, quando o Villasante é expulso e ele coloca Gustavo Nunes, Natan Fernandes e Dodi. Ele já estava programando fazer a troca dos pontas, do Natan Fernandes e do Gustavo Nunes, porque essa era a estratégia dele durante o jogo. E ele revelou, o Renato, que titubeou por 1 minuto. Ele ficou pensando com a expulsão do Villasante se o ideal era isso, manter a troca, manter a estratégia, ou se daqui a pouco ele colocava um volante, tentava segurar um pouco mais a partida em função da expulsão. Mas ele decidiu arriscar, decidiu colocar jogadores de velocidade para ocupar os espaços que o Estudiantes deixaria, porque principalmente com um jogador a menos, o Estudiantes tentaria a vitória e os espaços apareceriam. E aí ele precisava da velocidade do Natan e do Gustavo Nunes para ganhar o jogo exatamente da maneira que ele desenhou. Acabou acontecendo. Ele foi perguntado, Renato, se este foi o melhor jogo do ano do Grêmio, melhor atuação do Grêmio na temporada. E ele disse que sim. O Grêmio já fez muitos outros jogos bons, de acordo com o técnico tricolor, mas nesta partida foi o jogo onde os atletas mais estiveram focados pelos 90 minutos. E por isso
na visão de Renato, o Grêmio fez a sua melhor atuação na temporada nesta noite em La Plata contra a equipe do Estudiantes. O grande ponto de debate da atuação do Renato na noite foi a escalação inicial de Galdino. E ele tratou de explicar o porquê colocou Galdino como titular nesta noite. Segundo ele, Galdino foi mais um que foi muito bem. Eu sou pago para pensar, minhas decisões são sempre para melhorar o time. Ele nos ajudou muito no Brasileirão do ano passado. Segura a bola, vai pra briga, chuta bem. Era a cara dele o jogo de hoje. Eu precisava dele, até porque a estratégia era soltar os jogadores mais rápidos no segundo tempo. Porque eu tinha certeza que eles iam buscar a vitória no segundo tempo. Os espaços iam aparecer. Era a hora de trocar a força pela velocidade. Foi dessa maneira que eu pensei o jogo. A fala do Renato na entrevista coletiva para defender e explicar Galdino no time titular. Ele já havia feito, ele vem fazendo muitas defesas em cima do JP Galvão. Nesta terça-feira, ele saiu em defesa de Everton Galdino. Avançando na pauta, gente, os únicos jogadores que passaram na zona mista e conversaram com a imprensa foram Gustavo Nunes e Nathan Fernandes. E os dois, em um clima absolutamente descontraído, deram um show na zona mista. O Gustavo Nunes, por exemplo, disse que cobrou um pix do Nathan Fernandes pela assistência, pelo presente que ele deu no gol. E aí o Nathan Fernandes disse que o pix que ele pediu foi de R$1.000 e que estava salgado, mas que ele ia fazer porque, segundo o Nathan Fernandes, foi o gol mais importante da sua carreira. Ele diz e falava bastante do gol dele contra o Flamengo, que foi o primeiro gol dele como profissional, mas esse, pela importância do gol para o clube, entende que é o gol mais importante da sua carreira até aqui, a fala do próprio Nathan Fernandes, tá? E aí teve um outro detalhe nessa entrevista sobre o lance. O Nathan Fernandes revelou que o Renato pediu para eles encararem individualmente, para quando eles dominarem, eles iam ganhar dos adversários. E que ele pensou isso. Quando ele pegou a bola e tocou para o Gustavo Nunes, ele mesmo já disse, eu vou correr no segundo pau porque essa bola vai chegar, porque ele vai ganhar do zagueiro. E o Gustavo Nunes ganhou. Era o Enzo Pérez da marcação do Gustavo Nunes, o Enzo Pérez não ia chegar nunca no Gustavo Nunes. E aí o Nathan Fernandes no segundo pau acabou fazendo o gol e eles revelaram isso num papo muito descontraído na zona mista. Um outro detalhe, um outro bastidor maravilhoso dessa vitória do Grêmio foi o papo do Renato com o Nathan Fernandes e com o Gustavo Nunes, depois do jogo acabar. A transmissão flagrou este papo. E o Renato fala o seguinte, vocês vão ficar ricos, é só me escutar. Vem na minha que vocês vão ficar ricos. O Renato dando aquela pagada na garotada, nos garotos, ele que montou a estratégia para eles, Gustavo Nunes e Nathan Fernandes, ganharem o jogo para o Grêmio, que foi exatamente o que aconteceu. A nota de preocupação no vestiário gremista foi em cima de Jeromel, que saiu ainda na primeira etapa para a entrada do Rodrigo Eli, em função de um ombro deslocado. Tá? O Jeromel, na saída do estádio Uno, ele passou pela imprensa e estava com uma tala no ombro e disse que foi direto para o hospital, estava indo direto para o hospital, não ia com os jogadores para o hotel. E aí ele foi perguntado, fraturou o ombro? E ele disse, acho que sim. Então uma suspeita do próprio Jeromel e uma suspeita grande de fratura no ombro, o que pode complicar bastante a médio e longo prazo o retorno do Jeromel, que talvez nem volte antes do seu contrato acabar. E aí, será que foi a última partida do Jeromel com a camisa do Grêmio? É uma possibilidade, devido à suspeita de fratura no ombro. A gente sabe que o Grêmio deve ia renovar o contrato com ele, mas essas conversas não aconteceram ainda. Devem acontecer, a tendência é que ele renove o contrato até o fim do ano, principalmente se tiver uma fratura no ombro. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, vou passar odds desta quarta-feira, tá? Bolívar e Flamengo. Odd do Bolívar 1.94, empate 3.6, Flamengo tá pagando 3.8. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!